E depois de alguns dias testando o Galaxy M12, smartphone bonitão da Samsung, finalmente chegou a hora de a gente fazer uma análise bem completinha com os principais pontos positivos e negativos do aparelho. Então a gente vai fazer vários testes, entre eles o gráfico e o fotográfico, para a partir daí a gente saber se ele realmente vale o custo-benefício. Mas antes de mais nada, quero deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesse smartphone. Então bora fazer a análise do Galaxy M12. Beleza, galera, bora começar essa análise falando do design. Como eu já falei um pouco dele lá no vídeo de unboxing, eu não vou me estender muito, tá? Eu vou falar dos principais pontos positivos e negativos que eu reparei no uso dos últimos dias. E os pontos positivos são os seguintes: a gente tem aqui um design clássico que não sai de moda, temos também uma saída de 3,5mm, então a gente pode usar fones de ouvido com fio nesse smartphone. E temos também aqui uma gavetinha que não é híbrida, ou seja, a gente consegue usar dois chips enquanto expande a memória do smartphone. E de pontos negativos a gente tem o seguinte: a gente tem o plástico como protagonista, então a gente é mais propenso a riscos e a marcas de dedos, e é um smartphone bem pesado, tá, galera? Ele tem 212 gramas, então pode ser desconfortável no uso prolongado. E é isso, é um design que vai agradar muitas pessoas, mas também vai deixar muitas pessoas com um gostinho de quero mais. E bora agora testar o leitor biométrico, e nesse smartphone ele tá aqui no botão da lateral, no botão de power, então vou posicionar meu dedo e vou ver se ele vai desbloquear normalmente. Ó, desbloqueou novamente. Desbloqueou de novo e desbloqueou mais uma vez. Então sim, funciona perfeitamente aqui no Galaxy M12. E bora falar da tela do Galaxy M12, tá, galera? Que é uma tela mais simples, mas é uma tela que não decepciona. A gente tem aqui então uma tela de 6,5 polegadas. Essa tela é uma tela PLS IPS de 90 Hz, então uma tela que atualiza bem rápido, tá, galera? Eu fiquei surpreso de ver, né, que a gente tem aqui uma taxa de resposta tão rápida no smartphone de entrada. E além desse primeiro ponto positivo, que é a taxa de resposta de 90 Hz, vocês podem ver que a gente tem uma tela que não decepciona em termos de cores, tá, galera? Vocês já estão conferindo no vídeo no YouTube e vocês podem ver que a gente tem boas cores aqui no Galaxy M12, tá, galera? Portanto, é uma tela que não decepciona em termos de custo-benefício, tá, galera? Mas obviamente por ser uma tela mais barata, por ser um smartphone de entrada, a gente tem algumas coisas que poderiam ser melhores, tá? Então, como ponto negativo, a gente tem aqui uma tela que a gente consegue distinguir o que é tela e o que é borda, já que não é uma tecnologia AMOLED. E além disso, é uma tela que está no limite da taxa de nitidez aceitável, então a gente tem uma tela aqui que poderia ser mais nítida. Então vou até dar um zoom para vocês darem uma conferida. A gente tem aqui 270 pixels por polegada e num tamanho de 6,5 já está no limite, poderia sim ser melhor. Mas enfim, pelo preço, galera, também não dá para exigir muito, tá? A gente ainda tem uma taxa de brilho aqui que poderia ser um pouquinho melhor, mas se a gente for comparar com a concorrência, entrega um bom nível de brilho, então fiquei satisfeito. E bora falar um pouquinho do hardware do Galaxy M12, tá, galera? Por se tratar de um smartphone de entrada, a gente vai ter sim um pouquinho de lentidão no uso diário. Deixa eu abrir uns aplicativos para vocês já darem uma conferida. E esse processador é um Exynos 850 de 8 nanômetros, então ele é um pouquinho mais lento, né, galera? Vocês podem ver isso durante a abertura dos aplicativos. Ele demora um pouquinho para dar load, né, nos aplicativos, para abrir todas as informações, porque é um smartphone um pouquinho mais lento, né, que traz um hardware mais lento. Mas assim, o que eu consegui reparar nos últimos dias, e eu posso falar para vocês de ponto positivo, é que ele, apesar de ser um pouquinho mais lento, sim, a gente acaba se acostumando, né? E a gente não fica tão irritado, tá, galera? Tem alguns smartphones que a gente tem vontade de tocar na parede, mas esse aqui até que não, tá, galera? Apesar disso, a gente tem um smartphone que não irrita, tá? Que consegue abrir as coisas, não chega a travar, mas que obviamente demonstra uma certa lentidão. E além disso, a gente tem aqui uma placa gráfica Mali G52, que é uma placa gráfica de entrada, tá, galera? Então vocês já estão vendo alguns jogos que eu joguei nesse smartphone nos últimos dias, e vocês vão ver que alguns jogos apresentam mais lentidão, outros jogos até rodam de forma fluida, vai depender muito do que o jogo exige, né, em relação a processador e placa gráfica. Mas obviamente por a gente ter um smartphone de entrada em mãos, a gente não pode exigir muito, né, galera? A gente não pode querer que ele rode os jogos mais exigentes da Play Store. Mas para a maioria dos jogos, os jogos mais simples, ele rodou tranquilamente. E bora falar das câmeras do Galaxy M12, tá, galera? Inclusive vou mostrar para vocês um teste de fotografia que eu fiz desse smartphone nos últimos dias. Mas antes de mais nada, vocês têm que saber que a gente tem aqui uma câmera principal de 48 megapixels, o que é ótimo. Porém, essa câmera traz uma abertura de f2.0, tá, galera? Ou seja, não tem muita luz entrando aqui em situações de luz baixa. E por conta disso a gente tem fotos aí que vão deixar a desejar nessas condições de luz. Mas agora eu vou mostrar todas as fotos que eu fiz para vocês nos últimos dias com esse smartphone, para vocês conferirem e tirar as próprias conclusões. Bora lá!
E essa foi a análise do Galaxy M12, esse smartphone bonitão da Samsung, que é sim muito barato, tá galera? Que é para alguns públicos, não para todos. Eu espero que vocês tenham conseguido conferir todos os principais pontos positivos e negativos desse smartphone e tenham conseguido chegar à conclusão se ele é para vocês ou não. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube, o link está na descrição.